Bom, boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião geral do Programa de Residência Médica em Geriatria, da disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, dentro do Departamento de Clínica Médica. Então, hoje nós vamos ter o tema Síndrome da Imobilidade. A gente tem o prazer de ter novamente um assistente aqui do serviço, então a doutora Andréa Paim, é nossa querida aí assistente aqui do nosso serviço, ela é ex-residente formada aqui pelo nosso programa de residência em geriatria, é especialista em clínica médica lá pela Santa Casa, e anteriormente ela fez a sua formação também, além de medicina e terapia ocupacional, pela UFSCar, né, e especialista em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, André, obrigado aí pelo seu tempo, pela contribuição valiosa aí com a reunião, obrigado aí pela tua presença, né, sempre querida aí para todos nós, sempre bom ter os assistentes. Muito obrigado. Bom, queria agradecer em primeiro lugar. Há pouco tempo eu estava aí, né, estava do lado de lá, ouvindo os nossos preceptores, os nossos chefes falarem, e é muito honroso hoje eu estar do lado de cá e contribuindo, né, compartilhando com vocês um pouquinho desse tema que já me foi muito mais próximo do que hoje, né? A síndrome da imobilidade é algo muito comum nos atendimentos domiciliares, né? Para a equipe de reabilitação, esse paciente acaba não chegando para a gente no ambulatório e a gente vai entender o porquê, né? Então, para a gente começar, eu trouxe aqui uma notícia de 2019 que saiu no Washington Post sobre o excesso de cuidados em prevenir quedas, né, nos ambientes hospitalares nos Estados Unidos, o quanto que isso estava gerando uma epidemia de imobilidade entre os idosos, né? Então, essas pessoas acabavam saindo da internação com muito mais dificuldade, com muito mais comprometimento funcional do que quando elas chegavam, né? E isso é uma questão muito importante e que a gente vê até hoje em dia, né, aqui no nosso país. Para começar o tema, eu tentei fazer uma revisão da literatura, né, para a gente ver se tinha algo de novo, o que tem sido publicado sobre o tema, né? E, para minha surpresa, pouca coisa foi publicada, né, nos últimos anos. Essa pesquisa é uma pesquisa de 2011, realizada num hospital aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né, perdão, lá em São Paulo, numa enfermaria de geriatria. Durante um mês, eles avaliaram a frequência de síndrome de imobilidade entre os pacientes internados nessa enfermaria de geriatria, né? Eles avaliaram, foram 47 internações em um mês. Desses 47 pacientes, 12 eram mulheres, né? E as causas mais frequentes de internação foram as causas infecciosas, né? A bronquipneumonia, infecção urinária, essas foram as causas mais comuns. Em relação a uma pesquisa um pouco mais recente, né, publicada este ano, que tem a ver muito com a epidemia do Covid que a gente viveu, né, com a pandemia do Covid, e com a pandemia, a gente percebeu que os pacientes que foram internados, né, eles saíam com muito mais comprometimento funcional, né? E essa pesquisa fala disso também, né, de uma avaliação no hospital no Japão, e que mostra que esses pacientes acabavam preenchendo critérios da síndrome da imobilidade após a internação por Covid. E para começar a aula propriamente dita, eu trouxe um caso que eu acompanhei num hospital aqui no interior de São Paulo, um caso verídico, tá? É o caso do seu João, um paciente de 74 anos. Ele era viúvo, morava sozinho, era metalúrgico aposentado e ele era canhoto, tá? Essa é uma informação importante. De antecedente pessoal, ele tinha um quadro de hipertensão e diabetes, né? Que controlava mais ou menos, né? Com controle insatisfatório. E há mais ou menos um ano do momento que eu o conheci, ele teve um quadro de um AVC que resultou num quadro de hemiplegia à esquerda. Por conta dessa hemiplegia, e por conta de outras questões que a gente vai entender ao longo da aula, ele evoluiu para uma dependência completa para as atividades básicas de vida diária, né?
Os filhos moravam em outro estado e acabaram se engajando financeiramente para que ele tivesse um cuidador durante o dia e à noite ele dormia sozinho. Há 6 meses da internação atual, esse paciente, da internação que eu conheci, né, esse paciente tinha tido uma internação prévia por um quadro de infecção urinária. Ele ficou internado por 7 dias. Na ocasião, o colega optou pelo uso de ciprofloxacino endovenoso por 7 dias. Por conta de um quadro de delírio hiperativo, ele fez uso de haloperidol. Ele acabou saindo da internação com prescrição desse aldol e ele fez uso durante bastante tempo. Há 3 meses da internação atual, que é a internação que eu conheci, ele tinha tido um quadro de broncopneumonia, ficou internado por 14 dias, fez uso de ceftriaxone e clindamicina, e como ele também tinha episódios de agitação, dessa vez os colegas optaram pelo uso de diazepam no período noturno. Essa é uma foto da internet, infelizmente eu não tenho uma foto real do seu João, mas é uma foto que representa bastante o quadro clínico que ele se encontrava quando eu o conheci. Eu o conheci nessa internação, né? Foi uma internação por conta de uma sepse, a princípio de foco a esclarecer, né? Ninguém achava muito foco. E aí, quando eu fui examinar o paciente, eu encontrei essa é a LPP real dele, né? A lesão por pressão dele. Foi uma LPP que estava infectada no primeiro momento, tinha necrose, tinha um cheiro, né? Tinha um odor fétido, estava bem comprometida. Essa foto já representa a LPP depois de uma limpeza, né? Que a equipe de enfermagem me ajudou muito e a gente fez junto, né? Esse paciente ficou internado por bastante tempo. Ele fez uso de oxaclinda, não melhorou, não teve melhora clínica nem laboratorial, foi escalonado para vancomicina. Após o controle infeccioso, esse paciente ficou mais ou menos quase um mês e meio internado, né? Após o controle infeccioso, esse paciente recebeu alta hospitalar e durante o período de internação, ele acabou tendo que usar a sonda nasointeral e saiu de alta com a sonda. E aí a filha me perguntou, né, doutora, mas como que eu vou cuidar dele, né? Como que a gente vai fazer, né? E voltando lá na foto do seu João, o que a gente vê, né? A gente vê que é um paciente que tem uma perda de massa muscular importante, que tem várias contraturas, né? Ele tinha contraturas em membro superior, em região de punho, em região de cotovelo, em região nos membros inferiores, nos joelhos, no quadril, no tornozelo, na articulação do tornozelo. Ele tinha múltiplas lesões por pressão. Essa que eu mostrei era uma delas, mas na verdade ele tinha na região escapular, ele tinha na região de maléola, ele tinha na região da orelha, né, do pavilhão auricular. Então ele tem múltiplas contraturas e esse paciente estava em uso de sonda nasointeral. E a partir dessa foto a gente já começa a observar, né, a definição da síndrome da imobilidade, né, que foi uma condição clínica descrita a primeira vez em 1979, né, que fala para a gente que todos os órgãos e aparelhos podem ter manifestações próprias decorrentes da imobilidade e das suas consequências, né? Então, não fica restrita à parte física, o paciente tem um comprometimento, tem um prejuízo intelectual, comportamental, cognitivo, né? Cardiovascular, respiratório, enfim, todos os sistemas são comprometidos. A síndrome da imobilidade tem critérios, né? Não basta ter contraturas, para a gente falar que o paciente tem síndrome da imobilidade, a gente precisa de 2 critérios maiores, que são múltiplas contraturas e a presença de déficit cognitivo, são os critérios obrigatórios, e 2 critérios menores, né? Dentre esses 4, que são a presença de lesão por pressão, disfagia, dupla incontinência e afasia.
Quais são as causas da síndrome da imobilidade? Eu acho que a gente, na geriatria, sabe que potencialmente qualquer coisa pode levar à síndrome da imobilidade, né? Qualquer quebra de homeostase. Por quê? Porque esse paciente, se ele já tiver uma fragilidade, se ele já tiver muitas comorbidades, se ele tem questões sociais, tudo isso pode levar que ele fique acamado, que ele fique restrito ao leito, né? Então, assim, as causas mais comuns, as causas mais relatadas são os AVCs, né, os quadros demenciais, né, os quadros de desnutrição proteico-calórica são muito comuns, né, o paciente acaba ficando cada vez mais limitado. Na quarta-feira, a gente viu um caso no ambulatório que a paciente não evoluiu para síndrome de imobilidade, mas me chamou a atenção que, assim, a partir de uma queda, a paciente ficou um quadro de síncope, enfim, algo a ser investigado ainda, mas a paciente ficou com medo de andar e ficou restrita à cadeira de rodas, né? O quanto que isso é comum, né? Quantas vezes o medo de cair acaba limitando o paciente nessa mobilidade. E quais são as consequências da síndrome da imobilidade, né? Todos os aparelhos e sistemas vão ter repercussão. Então, no sistema respiratório, a gente vai encontrar paciente com pneumonias de repetição, vai encontrar telectasias. Esse paciente restrito ao leito, ele não faz a expansão pulmonar do jeito que um paciente sem restrição faz, né? Ele já tem uma perda de massa muscular, ele não tem musculatura respiratória para manter essa expansão, uma expansão efetiva, tá? São comuns também os quadros de embolia pulmonar, né, por conta da imobilidade, principalmente no começo do quadro, né? Pensando no aparelho cardiovascular, esse paciente desenvolve hipotensão ortostática, muitas vezes sintomática, né? Esse paciente ele é mobilizado em bloco, né? Ele, por conta das contraturas, ele não faz dissociação de cinturas, de cintura escapular, né, de cintura pélvica, muitas vezes ele é mobilizado em bloco. E na hora dessa mobilização, é comum a gente encontrar os quadros de hipotensão ortostática. O paciente pode evoluir com quadros de TVP, né, insuficiência cardíaca. Em relação à pele, né, as lesões por pressão, que são critério diagnóstico, um dos critérios menores diagnósticos, né, as dermatites, dermatite amoniacal por conta do uso de fraldas. E aí eu coloquei um destaque aqui para as infecções fúngicas, só para a gente para me lembrar de um caso para contar para vocês, né? Era um caso de uma paciente que eu atendi, nossa, quando eu me formei como TO, e era uma paciente que tinha tido um AVC há muitos anos e tinha aquela postura em flexão, aquele padrão em flexão de membro superior, e eu achei, na minha inexperiência, que eu ia chegar lá, eu ia prescrever uma órtese, eu ia adaptar o ambiente e tudo ia dar certo, né? Eu cheguei, fui avaliar a paciente, o que a gente faz? A gente tenta sempre ver a amplitude de movimento do paciente e ver se ele tem... se a gente consegue quebrar esse padrão flexor. A paciente estava com a mão fechada, eu peguei o meu dedo, que é o que a gente normalmente faz, coloquei dentro da mão da paciente, né? E a hora que eu coloquei dentro da mão da paciente, eu senti um molhado. E assim, eu já comecei errado porque eu estava sem luva, né? E eu senti um molhado, achei estranho. A hora que eu consegui abrir a mão da paciente, abrir parcialmente, né, fazer uma extensão parcial dos dedos, eu percebi que essa paciente tinha uma LPP na mão, então os dedos fizeram uma lesão por pressão na face palmar, tinha infecção fúngica, estava mal cheirosa, a família nunca tinha conseguido abrir a mão da paciente, né? Então, assim, realmente foi uma extensão bem difícil, foi bem limitada, e eu acabei me colocando em risco ali, né, enfim, não em risco, mas, enfim, me expondo a uma infecção fúngica, porque essa paciente tinha um padrão flexor, ela tomava banho e ficava com a mão fechada, né, isso acaba predispondo a infecções. Voltando, né, em relação ao trato geniturinário, as ritos de repetição, os quadros de incontinência, em relação ao sistema gastrointestinal, o quadro de disfagia, que é muito comum, a constipação, né, e os fecalomas. Esse paciente não faz mais prensa abdominal,
esse paciente não tem mobilização de membro inferior, não tem, tem uma dificuldade até de trânsito intestinal mesmo. E alteração do apetite, né, que é muito importante, né? No começo, esses pacientes podem ter um aumento do apetite, ter um aumento do peso, mas, em geral, com o avançar do quadro, eles tendem a ter uma redução do apetite e ter aquela aparência que a gente viu, uma aparência mais caquética mesmo, né? Em relação ao sistema neurológico, os quadros de depressão, de demência, de delírio, primários ou secundários, né? Os primários acabam ficando mais exacerbados, os secundários à síndrome da imobilidade também são de extrema importância. Em relação ao músculo esquelético, né? A presença de sarcopenia e até de caquexia, né? Um quadro bem avançado, já que a gente não consegue reverter. As contraturas, né? O paciente que fica muito tempo na mesma posição, a gente perde aquele mecanismo de proteção das articulações, que é a produção de líquido sinovial, que mantém a possibilidade da gente fazer o arco de movimento completo, né? Esse é um quadro que a gente até com reabilitação consegue talvez melhorar um pouquinho a amplitude de movimento, mas não é um quadro que a gente consegue reverter. Não é um quadro que o paciente vai voltar a andar, não é um quadro que ele vai voltar a ter uma mobilização funcional, né? O sistema imunológico fica completamente comprometido por conta desse processo inflamatório, existem infecções de repetição, né? A gente observa isso com frequência. E em relação ao metabolismo desse paciente, tudo muda, né? Ele pode desenvolver uma intolerância à glicose, um balanço nitrogenado negativo, um quadro de desnutrição que vai agravar e ser agravado pelo quadro de inflamação, né? A redução do ADH por conta da permanência na postura deitada por muito tempo, né? A permanência em decúbito dorsal, decúbito lateral, enfim, acaba propiciando isso. Às vezes o paciente pode ter um quadro de aumento da água corporal total relativo, né? E gerar distúrbios hidroeletrolíticos. E o quadro de hipoglucemia, que tem a ver com todo o resto, né? Tem a ver com o quadro da nutrição inadequada, com a falta de atividade física, enfim, com a falta de estímulo. E aí, eu trouxe aqui algumas questões para a gente pensar, que às vezes a equipe médica não pensa, mas a equipe de reabilitação está sempre muito atenta, né? Então, a gente vai começar com essa figura inferior à esquerda da tela. Quando o paciente está deitado, qual que é o campo visual que ele tem? Como ele consegue interagir com o ambiente, né? Deitado em decúbito dorsal, decúbito Z, né? Façam essa experiência hoje, né? Deitados na cama de vocês, tentem pensar o que vocês conseguem olhar, sem fazer grandes mobilizações cervicais, já que esse paciente, muitas vezes, ele tem uma contratura da musculatura, ele tem uma osteoartrose cervical, então ele não faz grandes mobilizações, né? Então, o campo visual dele é muito restrito. Quando a gente faz uma elevação do decúbito, a gente já consegue aumentar um pouquinho o campo visual desse paciente, a gente consegue aumentar a participação dele no ambiente, e tem algumas outras questões que a gente vai avaliar. O paciente que consegue ficar sentado, ainda que seja uma sedestação com apoio, né, apoio dos membros superiores ou apoio de terceiros, ele tem um campo visual muito maior, ele consegue participar muito mais do ambiente, ele consegue ser muito mais estimulado. E aí tem outras coisas para a gente pensar, né? O paciente com decúbito elevado, ele tem uma ativação da musculatura cervical que vai ajudar na mobilização, na participação dele no ambiente, ele faz uma ativação da musculatura abdominal, ele consegue fazer os push-ups, né? O que são os push-ups? São os ajustes posturais. Quando a gente está sentado, de vez em quando a gente dá aquela levantadinha, a gente dá uma levantada, né? Faz um movimento na cadeira, ou quando a gente está deitado e a gente
empurra com o pé ali o pé da cama, né, para dar uma subidinha, ele consegue fazer isso, né, no início de doença, tá? Logo quando ele tem o insulto e está acamado, tá? Não quando ele está numa fase já de imobilismo mesmo, tá? E o paciente que fica sentado, então, poxa vida, ele tem controle cervical, ele faz a ativação da musculatura abdominal, da musculatura paravertebral, ele tem possibilidade de fazer apoio de membros superiores, né? Tudo isso aumenta o gasto energético do paciente, né? E por que isso é importante? Porque vai influenciar no apetite dele, vai influenciar no tanto que ele vai conseguir ingerir, né, na nutrição, tanto na questão energética que a gente pensa, mas também da nutrição da pele, dos tecidos, né, da possibilidade de cicatrização, de conseguir se recuperar de insultos, né? Então, assim, quanto que é importante a gente pensar nessas questões, não só quando o paciente já está numa fase muito avançada de doença, mas principalmente para o nosso paciente da enfermaria, do nosso paciente que foi hospitalizado, do paciente que a gente recebeu de uma pós-alta, né? Eu gosto muito desse modelo multidimensional do idoso, que o Matheus sempre coloca nas apresentações dele, né? E eu acho fantástico, assim. E o que a gente vê, né? Que quando a mobilidade está comprometida, a gente compromete um monte de outros parâmetros, né? E se isso não for abordado, se isso não for cuidado, isso vai gerar problemas para o paciente. Eu costumo brincar que a síndrome da imobilidade é uma síndrome das insuficiências, né? Então, assim, o médico foi insuficiente na hora da orientação, o paciente recebeu orientações insuficientes ou apoio da equipe de reabilitação insuficiente, às vezes por inúmeros motivos, né? Às vezes existe uma insuficiência familiar, uma insuficiência social. Pensem, esse paciente, para ele evoluir para a síndrome da imobilidade, ele tem que ficar restrito ao leito sem estímulo, sem troca de decúbitos, sem mobilização passiva, né? Não é algo que acontece de um dia para o outro, né? É algo que demora um tempo. E o que houve nesse tempo, né? Quem cuidou desse paciente nesse tempo? Que tipo de assistência ele recebeu? Existe uma classificação da síndrome da imobilidade, na verdade, uma classificação de imobilidade, tá? Só que a gente está falando aqui do paciente que tem uma imobilidade completa, né? Esses pacientes evoluem para uma postura fetal, né? Fletida, uma postura antálgica, né? E a gente vê muito isso, né? Os pacientes com demência avançada, eles evoluem assim, se não tiver uma equipe de reabilitação muito presente, com cuidado, né, orientações, isso a gente acaba vendo. E aí, o que a gente faz, né? Uma vez instalada a síndrome da imobilidade, muitas vezes esses pacientes acabam sendo institucionalizados. Por quê? Porque é um cuidado muito complexo, né? Não é uma mão que está doente, não é um pulmão que está doente, né? É um ser vivo que está doente, né? Todos os sistemas estão comprometidos. Então, às vezes, é muito difícil para a família dar conta disso, até pensando nas questões financeiras, até pensando na questão de logística, de cuidado, quem faz o quê, como que faz. Então, muitas vezes, os pacientes são institucionalizados. E aí, voltando lá no caso do seu João, o paciente que eu acompanhei, o que será que poderia ter sido feito de diferente, né? E por que eu coloquei aqui uma imagem de duas fadas? Porque é quase um conto de fadas o que eu vou falar agora, né? Considerando a realidade SUS que a gente tem nessa cidade, né? E em muitas outras cidades também, né? Em muitos outros serviços. Por quê? Porque é um paciente muito complexo. É um paciente caro para o sistema. É um paciente que demanda muito, né? Uma vez que a doença já tenha sido estabelecida. Então, assim, a primeira coisa que poderia ter sido feito é prevenção, né? O Dr. Eric sempre fala uma frase
que é mais ou menos assim, que é mais fácil tirar a agressão do que colocar uma proteção, né? Então, assim, é muito mais fácil e muito melhor para o paciente que a gente evite que ele chegue nesse estágio de doença, do que depois que ele já chegou, a gente tente fazer alguma reabilitação, a gente tente fazer alguma intervenção. Mas voltando lá, vamos passo a passo, né? Seu João era um paciente viúvo, homem, viúvo, idoso, morava sozinho. Só aí a gente já tem alguns fatores de risco descritos na literatura, né? Avaliação de risco social, esse paciente morava sozinho, será que ele tinha um controle adequado das comorbidades? E aí a atenção primária pode ter muita atuação, né? A atenção primária, quando efetiva, faz visita domiciliar, né? O assistente, o acompanhante de saúde vai, o agente de saúde, perdão, vai até a casa do paciente, identifica esses riscos, traz para a equipe de saúde. Poxa vida, será que esse paciente foi visto em algum momento? Né? Ou ele estava só vivendo lá e nunca passou no posto de saúde, nunca teve esse contato com a atenção primária, né? Essas comorbidades que ele tinha, hipertensão e diabetes, estavam controladas? Eu sei, né, por ter tido contato com casos que não estavam, né? O paciente acabou não tendo esse controle, né? Não tendo essa assistência, e acabou que às vezes tomava medicação, às vezes não tomava, e isso tudo culminou num AVC, né? E nesse AVC, no momento do AVC, né, na época do AVC, o que poderia ter sido feito? Aí é um momento valioso, né? É um momento muito crucial para a gente pensar na evolução desse paciente, né? A equipe de reabilitação é muito importante. Esse paciente morava sozinho. Depois do AVC, que ele ficou hemiplégico, como que vai ser a vida dele, né? Será que ele recebeu uma visita do assistente social? O assistente social fez contato com os filhos? Esse paciente tinha direito a algum benefício que pudesse ajudá-lo, né, a manutenção, né, financeira mesmo dos cuidados que ele ia precisar? Como estava a higiene oral desse paciente, né? Teve alguma equipe de enfermagem que orientou os cuidados, que orientou prevenção de lesão por pressão? A equipe de fisioterapia estava presente, fez reabilitação, tentou treino de marcha, tentou ortostase, tentou alguma coisa? A fono, super importante a fono, avaliou se o paciente tinha disfagia, se ele precisava de alguma consistência adaptada, se precisava de espessante, se a linguagem dele estava adequada, se ele estava conseguindo expressar as coisas que ele gostaria de expressar, ou se ele precisaria de alguma comunicação alternativa. A nutrição, como que esse paciente ia se nutrir, qual que é o status dele, ele estava eutrófico, ele estava com sobrepeso, ele precisava de uma meta calórica diferente, uma meta proteica diferente, como estava a questão psicológica desse paciente, né, que antes era independente, morava sozinho e agora né, ficou com algum grau de sequela, né? E aí eu fiz uma marcação aqui para falar da TO, porque é um pouco da minha vivência, tá? Então, o que, como TO, a gente poderia ter feito, né? A equipe de terapia ocupacional poderia ter feito no momento do AVC ou logo depois, naquele período. Avaliação se esse paciente tinha indicação de órtese. Depois que passa a fase de flacidez, muitas vezes os pacientes evoluem sim com aquela postura de Wernicke-Mann, né, que é uma postura fletida, e às vezes a órtese de posicionamento serve para o paciente conseguir manter a articulação em amplitude neutra, né? Manter a articulação saudável para a gente conseguir fazer higiene, para não acontecer o que aconteceu com a minha paciente lá atrás, né? Que fez uma lesão por pressão na face palmar na mão, que tinha infecção fúngica, né? A orientação sobre como posicionar esse paciente, como fazer as mudanças de decúbito, como aproveitar o ambiente e as coisas que o paciente já tem para melhor capacidade funcional, né? Em relação à mão, existe uma especialidade da terapia ocupacional, que é a terapia da mão, né? Que vai avaliar
as intervenções que são possíveis para tornar o membro o mais funcional quanto possível, né? Ainda que às vezes a funcionalidade maior seja manter esse membro sem lesões, né? Sem prevenção de lesões, né? Estimulação cognitiva. A gente sabe que os pacientes que têm um quadro de AVC têm muito mais chance de evoluir para um quadro de demência vascular. Esse paciente recebeu algum tipo de estimulação cognitiva, algum tipo de avaliação, né? Avaliação do ambiente. E aqui, na última foto à direita, embaixo, eu mostro uma imagem que eu acho que é muito, muito bonita para a TO, né? Por quê? Essa paciente teve um AVC e ela está usando vários dispositivos de tecnologia assistiva, né? Então, o que está acontecendo? O familiar está apoiando a outra mão, a mão que ela não teve sequela nenhuma, em cima da mesa. Isso, o fato da gente apoiar na mesa, a gente já proporciona um posicionamento melhor de tronco, né? Esse prato que ela está usando é um prato que tem uma ventosa embaixo, né? Então, na hora que ela vai pegar a comida, esse prato não anda. Esse prato, ele tem uma borda, né? Para que a borda? Para que ela consiga apoiar, fazer o apoio, né? E fazer o arraste da comida no talher sem derrubar, já que ela não vai conseguir, muitas vezes, fazer o uso bimanual, o uso da faca, né? Então, esse talher ajuda, esse prato ajuda. O talher, muitas vezes, o paciente não tem mais destreza para fazer preensão, nem preensão palmar, né? Assim, a preensão fina do talher quase sempre é perdida, né? Nos quadros mais graves, mas às vezes nem preensão palmar o paciente consegue fazer. Então, o talher é preso à mão, e aí ela faz ela consegue levar esse talher até a boca. E a gente preserva a independência da paciente de conseguir fazer sozinha essa atividade, que para a gente às vezes é pequena, mas para o paciente é muito importante. E, olhando para tudo isso, né, para a atuação da equipe, eu tenho certeza que se esse paciente tivesse recebido esses cuidados, ele não teria evoluído para a dependência completa das atividades básicas de vida diária, né? Ele poderia ter, sim, alguma sequela, né, como vários outros pacientes têm, e não depende só da equipe de reabilitação, mas a equipe ajuda muito na prevenção de sequelas, né? Pensando ainda nessa questão do AVC, será que em algum momento esse paciente ficou com uma espasticidade tamanha que gerou dor, que gerou contratura? Será que ele não tinha indicação de toxina botulínica? Será que algum fisiatra avaliou esse paciente, né? Na internação da infecção urinária, né, que ele usou ciprofloxacino e haloperidol. De novo, em todo o quadro de internação, a equipe de reabilitação é fundamental, né? É o ideal, é o mundo ideal, né? Que esse paciente, numa agudização, receba os cuidados necessários para aquele quadro, né? Para aquele momento, né? E se esse paciente tivesse tido uma avaliação geriátrica durante essa internação, eu tenho certeza que ele não teria recebido ciprofloxacino por 7 dias e permanecido 7 dias na internação, né? E com haloperidol. Talvez a gente tivesse outras estratégias não farmacológicas para lidar com o quadro de delírio, né? Que eu sei que nem sempre funcionam, nem sempre são suficientes. Às vezes a gente precisa, sim, da medicação. Mas a avaliação geriátrica é importante para esses pacientes internados. A gente discutir com o colega, às vezes discutir com o infectologista, poxa, será que não tem alguma outra medicação que tem menos efeito, né, em termos de confusão mental, né, em termos do delírio, algo que seja mais possível para esse idoso, algo que ele possa usar em casa, né, enfim. A mesma coisa para a internação da broncopneumonia, né. Na internação atual, de novo, né, que é a internação que eu conheci, a importância da equipe, a importância da avaliação geriátrica. Será que esse paciente teve, em algum momento, né, desse 1 mês e meio de internação, a possibilidade de fazer os cuidados em hospital-dia, né? Ou um quadro de internação, uma possibilidade de internação domiciliar? A gente sabe que é difícil, né? Via SUS é bem complicado, e até no serviço privado, as internações domiciliares para uso de antibióticos hospitalares são bem complexas.
mas são coisas que a gente tem que sempre pensar, né? Existe a possibilidade de fazer um curso do antibiótico endovenoso e depois a gente trocar pela via oral? Poxa, na via oral ele consegue usar em casa, né? Ou via sonda, ou via GTT, enfim, ou pela hipodermóclise, né? Que é muito mais comum, perdão, muito mais simples de manipular em algumas situações, dependendo da equipe que você tem, né? Enfim, na hora da alta, os cuidadores foram orientados, né? Quem são esses cuidadores? Muitas vezes a pessoa que está acompanhando o paciente na alta não é o cuidador principal, não é o cuidador que vai estar no dia a dia. E é o cuidador do dia a dia que precisa das orientações. Como manipular esse paciente? É um paciente muito difícil de manipular. Da parte física mesmo, ele tem múltiplas contraturas. Como que o paciente vai embora com essa lesão? Né? Imaginem para as famílias, ele pode sentar? Ele pode tomar banho? Precisa de algum sabão especial para isso aí? Né? Para essa lesão? E se ele fizer cocô e sujar, como que faz? Eu imagino que são dúvidas que os cuidadores possam ter e muitas vezes não são tiradas na hora da consulta, né? Na hora da alta. Daí a importância da gente ter alguma assistência pós-alta breve, né? Um ambulatório de pós-alta. Como que esse paciente ficou depois de alguns dias? Como que ele está em casa? Né? Alguém viu esse paciente? Alguém da equipe de saúde? Ele está evoluindo bem? Ele está evoluindo mal? Né? Como que está o suporte da rede? Né? Não colocando só a responsabilidade dos cuidados nos cuidadores, na família, mas assim, o que a rede de saúde pode oferecer para esse paciente? Né? E sobre os questionamentos da filha, como que a gente vai cuidar dele, né? Então, de novo, o que a rede pode oferecer? A rede vai oferecer visita domiciliar, tem suporte ao cuidador, tanto a questão do suporte de orientações, né, de cuidados, como o suporte psicológico mesmo, né? Cuidar de um paciente multimórbido, cuidar de um paciente com a síndrome da imobilidade é muito complexo, né? São múltiplas intercorrências, né, ao longo do tempo. Né? Não é um paciente que evolui tranquilamente, né? Por conta do comprometimento de vários sistemas, é muito comum que esses pacientes tenham intercorrências frequentes, né? Então, o cuidador precisa ter essa orientação, né, do que fazer nessas intercorrências. Essa lesão não vai fechar, né? O paciente está caquético, o paciente não tem reserva energética para fazer as coisas básicas, não tem reserva energética para fazer novos tecidos e cicatrizar. Então, assim, se a gente não tiver um cuidado muito especial em termos de esse paciente vai precisar de um curativo especializado, vai precisar de alguém para manipular esse curativo, vai precisar de toda a equipe de reabilitação para tudo aquilo que eu já falei, né? De orientar as trocas posturais, orientar como mobilizar, orientar o que fazer, né? Então, esse paciente precisa de muito da equipe, né? Vai precisar do suporte dos especialistas, né? Os especialistas, o estomoterapeuta, por conta de lesões complexas, né? Do geriatra e do profissional do paliativista. Esse paciente já tinha indicação de acompanhamento com um paliativista lá atrás. Infelizmente, às vezes, esse profissional chega muito tarde no curso da doença, né? E que bom que ele chega em algum momento. Quando chega, já é uma alegria, né? Mas, assim, lá atrás ele já tinha indicação, né, de um acompanhamento do paliativista. Esse paciente tem infecções de repetição, a gente como especialista, a gente como o médico que atende no pronto-socorro, na enfermaria, que acompanha esse paciente na internação, é importante que a gente discuta com o infecto, né? Poxa vida, tem algo que dê para fazer para melhorar a qualidade de vida desse doente? Dá para fazer em casa? Dá para fazer por outra via de administração, né? E quando tudo isso é insuficiente, esse paciente acaba sendo institucionalizado, né? É muito alta a taxa comparada à taxa a prevalência de síndrome de imobilidade na comunidade. Nas instituições, essa prevalência é muito mais alta, né?
porque acaba sendo realmente o destino de vários desses pacientes, né? Porque, como a gente viu, são muitas demandas, né? Para esse paciente ficar bem, para ele ser bem cuidado, para ele ter uma qualidade de vida, né? E muitas vezes a gente não consegue, como sistema de saúde, né? A gente não, como sociedade, a gente não consegue dar conta desses cuidados, né? E esse paciente é institucionalizado. Foi o que aconteceu com o seu João, ele foi institucionalizado e logo em seguida ele faleceu por conta de um quadro séptico também, tá? Eu acho que era isso que eu queria dividir com vocês. É uma situação de bastante angústia, né? Porque é um paciente muito complexo e que a gente às vezes se sente de mãos atadas porque a gente não consegue ter todo esse apoio, toda essa equipe, né? Nem nos serviços públicos e às vezes até nos serviços privados é difícil, né? Ter todo mundo com essa conectividade, né? Com essa troca, mas é o nosso objetivo e eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode. E é isso, gente. Obrigada. Muito bom, Déia.